Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dando continuidade ao nosso mini curso sobre o céu de 2023, sobre o nosso ano novo astrológico, nós vamos falar de alguns tópicos aqui que nós vamos abordar nessa aula. Os tópicos da nossa aula são Júpiter em Touro, quadrado a Plutão em Aquário, que teremos em abril, maio e junho de 2023 e janeiro de 2024. Júpiter em Touro e Saturno em Peixes, de maio a julho de 2023 e de dezembro a abril de 2024, que vai ficar em graus bem próximos. Nós temos também Plutão quadrado aos nodos numa grande parte do ano, de abril até outubro. Este é o ciclo bem difícil, podemos dizer que é o ciclo mais desafiador de todos. Plutão em Aquário a 0 grau, quadrando o nó do norte nos primeiros graus de Touro, acontecendo de abril a junho de 2023. E depois, Plutão em Capricórnio, entre os graus 28 e 24, vai quadrar o nó do norte em Áries, nos últimos graus de Áries, entre julho e outubro de 2023. Depois nós temos Urano em Touro, sextil Netuno em Peixes, que será no segundo semestre, de agosto a novembro, que é um ciclo super mágico, fluido, leve, super positivo. Então, nós vamos falar desses temas e nós teremos mais uma aula onde nós abordaremos somente os eclipses, que são 4 nesse ano de 2023, lembrando sempre que o eclipse acontece aos pares, começando então pelo nosso primeiro tópico, que é Júpiter em Touro, quadrado Plutão em Aquário. É desafiador, mas não tanto quanto Plutão quadrado aos nodos. Então, Júpiter quadrado Plutão acontecendo em abril, maio e junho de 2023 e ainda em janeiro de 2024. Essa combinação, né, de Júpiter com Plutão, ela traz algo muito relacionado a perdas. É um ciclo que pede que a gente se atente. Vou repetir a época, tá? Abril, maio, nós estamos vivendo esse ciclo. Abril, maio, junho de 2023 e janeiro de 2024. Nós temos que estar muito atentos a tudo que for tributos, taxas, por exemplo, porque há a possibilidade de perdas, a possibilidade de prejuízos, de subtração, e nós teremos uma atuação principalmente do fisco, de maneira impiedosa, a possibilidade de aumento de imposto ou de algumas alíquotas de taxas. Então, qual que é a nossa conduta ideal para esse ciclo? Para evitar, né, riscos, né, de possibilidade de perdas, é que a gente cumpra contratos e regulamentos, qualquer que seja o contrato, desde a convenção de condomínio, seguro-saúde, nossos impostos, as taxas que a gente paga devem ser bem observadas, minuciosamente observadas, porque Júpiter quadrado Plutão, ele traz as facetas, é um ciclo que há um exercício abusivo dos direitos. Então, quando Júpiter está quadrado a Plutão, é a lei no seu direito de nos penalizar e, obviamente, de arrecadar. Então, é mais ou menos assim, a parte que infringir vai pagar mais caro. Geralmente a pessoa é penalizada, paga caro por qualquer coisa que não se cumpra, que ela não cumpra, principalmente relacionada às questões monetárias. Então, por exemplo, você está lá, está pagando o seu plano de saúde, tudo direitinho, pagou durante 2 décadas, e aí 10 anos, 5 anos, aí você atrasou um pouco o seu pagamento e, de repente, você se vê não podendo fazer algum procedimento cirúrgico. Esse é apenas um exemplo. Nós devemos ter muito cuidado também nessa fase com multas de trânsito, porque elas serão aplicadas assim a esmo. Também temos que ser bem rigorosos com os nossos contratos, cumprir leis, essas questões das obrigações. É importante também verificar com cautela questões de empréstimos, negociações, financiamentos, compras parceladas, porque sob esse ciclo Júpiter-Plutão quadrado Plutão, é muito possível que haja elevação dos juros e de taxas, como eu mencionei lá, de alíquotas. Então, é importante você não ser pego em nada, por exemplo, uma dívida, né? Pode ser que, sob esse ciclo, vai aumentar a sua dívida.
Então, é importante nesse ciclo não se descapitalizar, porque é mais difícil repor reservas. Ou seja, se você tem lá uma poupancinha, procura não ficar tirando a sua reserva sob esse ciclo. Estão maiores, né, majoradas as circunstâncias que promovem o déficit. Depreciação, queda de faturamento, entradas, inclusive pode haver um aumento de inflação. O importante é assim, a gente saber do ciclo e ter uma conduta de acordo com esse ciclo, já que a gente está sabendo, e orientar também as pessoas. Então, é prudência, moderação. Se você for uma pessoa que investe, ter investimentos conservadores são os mais indicados. Se você está querendo comprar alguma coisa, comprar um bem, espere esse ciclo passar, porque você não deve fazer aquisições de bens de valor elevado, porque você pode comprá-lo no momento que está em alta e depois você ter o seu bem depreciado. Não fazer aquisições que comprometam parte importante do seu orçamento, mas você pode fazer manutenção. Então, reparar o que você já tem, manter o que você já tem, deixá-lo bem conservado, porque esse ciclo ele deprecia tudo que tiver deteriorado, seja carro, seja imóvel, seja uma mesa que você queira vender, qualquer coisa. Então, o que tiver deteriorado vai ser mais depreciado ainda. E o que estiver bem conservado será valorado. Então, Júpiter, quadratura Plutão, tem muito uma questão, aí vamos pensar assim, para todos, né? Pensando assim no país mesmo. Aparecerem rombos fiscais, né? Questão de corrupção, teto de gastos, crime do colarinho branco, muito provavelmente a gente vai assistir a isso na televisão, nos jornais, etc. Vai ser um tema recorrente, tá? Outro ponto, Júpiter quadrado Plutão pede que você faça seguro dos seus objetos de valor. Aumente a proteção, e aumente o seu nível de segurança, porque sob esse ciclo existe a possibilidade de mais roubos, assaltos. Esse ciclo aumenta as circunstâncias, ocasiões de roubo e de riscos pessoais. Claro, gente, que não é em todas as áreas da nossa vida, né? Vocês sabem, pega o mapa, olha onde você tem aquário, onde você tem touro. E ali são nessas áreas que você tem essa energia incidindo. Se você puder aumentar o seu nível de segurança, maravilhoso, e resolver questões mais críticas, por exemplo, de saúde, familiares, financeira. Assim, a gente já está durante o ciclo, né? Mas antes daquela situação chegar no estágio de crise, porque pode ser que você tenha que tomar alguma medida drástica ou mais custosa para sanar essas crises. Quando a gente tem Júpiter quadrado Plutão, o que acontece de uma maneira geral, né? Aumenta o estágio crítico de uma situação. Então, essa situação pode ser, repetindo, né? Saúde, família, negócio, estudos, o que for. E lembrar que nós teremos um eclipse solar no dia 20 de abril a 29 graus de Áries, praticamente a 0 grau de Touro, e ali o Júpiter está a 23 graus de Áries e Plutão a 0 grau de Aquários, compondo na composição desse eclipse, ou seja, essa quadratura, Júpiter e Plutão estará dentro do mapa do eclipse, ativado no mapa do eclipse. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre o eclipse. E no eclipse lunar de 5 de maio, o Sol estará a 14 graus de Touro e a Lua estará a 14 graus de Escorpião. Então, o que acontece nesse ciclo, né? A gente não pode chegar esbaforido, seria esse o termo mesmo, para tentar segurar uma situação. Nós temos que nos antecipar e, onde estiver as situações mais difíceis, tentar suavizar. Então, se acautelar e tomar as medidas que a gente está falando aqui, ok? Então, a questão, o que acontece nessa quadratura Júpiter-Plutão que está sobre signos fixos? Vocês conhecem os signos fixos, né? E sabem que quando a gente fala de signos fixos, é bem diferente de mutável, é bem diferente do cardinal. Em signo fixo, a gente não tem muito espaço para manobra, não tem muito espaço para recuar. É mais difícil atuar, né? Justamente pela qualidade fixa. A gente não deve, durante esse ciclo, deixar que as situações cheguem ao ponto de conflito, para que a gente não precise tomar decisões
de última hora. Qual o outro ponto nessa questão do Júpiter quadrado Plutão? É não deixarmos a impetuosidade e a provocação enfim, a gente não cair, né, nessa questão de provocação, de ímpetos mais fortes, sempre pensar assim, vamos baixar nossos ânimos, vamos não levar tais situações a muitos conflitos. É importante dobrar a segurança pessoal, e também a gente tem um alerta nesse ciclo para um clima de estopim. Então, vai haver pressão maior para violência e conflitos, que nesse momento a gente já está muito desfavorecido nesse sentido. Então, esse ciclo traz essa questão. Então, não aceita provocação, tem briga, sai de perto, ou tenta atuar de forma simples, humilde, tranquila, que é bem mais fácil. É bem mais fácil de você lidar com essas questões. Vamos pensar. Claro que Júpiter em Touro tem todas aquelas questões muito boas que a gente comentou nas outras aulas, né? Plutão em Aquário também vai fazer uma passagem aí, vai estar fazendo 3 meses, depois volta triunfante em Aquário, tem uma missão muito grande passando em Aquário, mas os dois estão em desacordo, e esse desacordo gera esse conflito, gera essa impetuosidade, gera essa excessiva cobrança por parte, a gente pode dizer assim, de tudo que for legal, né? Vai estar todo mundo assim na mira mesmo. Principalmente, claro, né? Empresas grandes, a gente vai ver muito essa questão de grandes empresas que não se sustentam mais. A gente tem esse ciclo, e daí nós temos também o Plutão quadrado aos nodos, que a gente vai falar mais para frente. Então, aí a gente vai falar agora de Júpiter em Touro e Saturno em Peixes, que ficará de maio a julho de 2023, tá? Esse ciclo é muito bacana. Júpiter e Saturno aqui vão tratar de outros temas, trazem outras pautas, graças a Deus. É um ciclo bem, um aspecto, um contato bem mais, que dá, até nos apazigua. Lembrar que em dezembro de 2020, nós tivemos o encontro de Júpiter-Saturno em Aquário, que foi um acontecimento, foi bombástico mesmo essa conjunção, inaugurou uma era aí incrível, e aconteceu em dezembro de 2020 e deflagrou, né? Quando aconteceu esse encontro no signo de Aquário, um signo de futuro, um signo de diversidade, um signo de equipes, de grupos, um signo também relacionado à ciência, descobertas, né? Quando eles se encontraram, foi o principal que aconteceu a partir dali, foi a inclusão da diversidade. Esse tema ficou muito recorrente. Se encontraram também, houve a inauguração da troca de elementos. Ele vinha de muitos anos em elemento terra, né? E aí passou para elemento ar, Júpiter e Saturno em Aquário. Beleza. Muitos anos não, né? Muitos séculos em elemento terra. O que aconteceu, gente? Agora, eles estão num aspecto super harmônico, que é o sextil. Júpiter já em Touro e Saturno em Peixes. Júpiter vai entrar, né, em Touro e Saturno em Peixes, já está em Peixes. Por isso que a Júpiter entra em Touro agora, 16 de maio. Então, o que vai efetivamente trazer de bom para a gente, para a humanidade, né? Esse sextil, já que foi feita uma união, que inaugurou um ciclo, a conjunção lá em dezembro de 2020, agora a gente está falando de um sextil, que são 60 graus de diferença, ele deveria poder medir efetivamente o quanto a sociedade evoluiu nessa proposta da diversidade. Por exemplo, quantas empresas aderiram, contrataram com foco na diversidade, quantos estudantes foram incluídos. Então, a gente deveria poder fazer essa medida. Um exemplo de uma boa atuação desse sextil. Saturno descreve o grau de absorção das estruturas coletivas e sociais em relação a um tema, e estruturas que estão precárias e ineficientes não vão se manter, nem prosperar, nem crescer sob essa luz, né, de Júpiter em Touro e Saturno em Peixes.
ele vai trazer para a gente Júpiter em Touro e Saturno em Peixes, por esse ciclo harmônico. Nós teremos mais êxito, mais prosperidade para investir naquilo que já está estruturado. Não é algo que é para se lançar do zero, é algo que já a gente vem estruturando. Então, você pode pensar o que você estava fazendo em 2020, final de 2020, início de 2021, que você já lançou uma ideia, já começou um movimento, já começou um negócio, já começou um estudo. O que você estava fazendo? Agora, esse Júpiter e Saturno em Sextil, eles estão falando de prosperar aquilo que já foi iniciado. Então, Júpiter sobre Saturno também sempre vai trazer o tema de remuneração. Remuneração em termos de retorno. Remunerado por aquilo que já está amadurecido. Então, sob esse ciclo, é bom fazer investimentos, por exemplo, em tudo que você for produzir. Bens imobiliários também está sob essa luz desse ciclo. E esse ciclo traz uma força de crescimento, de expansão, de prosperidade, coisas que têm a ver com estrutura, tá? Que sejam duradouras, e não o que for cíclico, passageiro ou sujeito à oscilação. Sobre esse ciclo, ele protege o que tem tendência, o que tem talento para ser duradouro. Você tem que, então, pensar no que você estava ali fazendo com Júpiter e Saturno em Capricórnio, que se encontraram nos graus finais em 2020, depois Júpiter e Saturno em Aquário a 0 grau, ainda em dezembro de 2020, e continuou em janeiro de 2021. Lembrando também que essa conjunção Júpiter-Saturno, que se deu no final de 2020, o que aconteceu lá, você já pode estar colhendo frutos que foi plantado naquela época. Pensa nisso, tá? De repente, vamos dar um exemplo aqui de vocês astrólogos, né, que estão estudando astrologia. Talvez vocês tenham iniciado seus estudos naquela época e hoje vocês já estão colhendo frutos daquilo que vocês iniciaram em 2020, final de 2020. É um exemplo. Vocês já amadureceram os estudos, já fizeram muitos mapas, já estão em atendimento. Pensa nesse sentido. E você tem que ver também onde passa esse ciclo, onde está Júpiter em Touro e Saturno em Peixe, onde estará Júpiter em Touro e Saturno em Peixe, seu mapa natal. São nessas casas e assuntos que os planetas tocarem, né? Que os planetas que são tocados regem, que nós receberemos os benefícios desse ciclo. É um ciclo para organizar, para estruturar, para gerir, para enxugar, né? Tudo que for enxuto tende a gerar expansão, tá? Esse ciclo promove estabilidade pessoal, financeira, afetiva. Tudo isso terá crescimento sob a estabilidade. Será gerado crescimento de uma forma estável e também a gente pode dizer que esse seja um ciclo de vacas gordas. Então, você tem que verificar se você tem Júpiter, um exemplo aqui muito bom para você verificar no seu mapa, não um exemplo, uma dica. Se você tem Júpiter e Saturno em quadratura ou oposição, ou seja, eles estão desarmônicos no seu mapa de nascimento, né? Quando a gente tem Júpiter e Saturno desarmônico no mapa de nascimento, quadratura ou oposição, a gente diz o seguinte, que alternam os ciclos, né, de vacas gordas e vacas magras. Então, a gente passa por um ciclo de vacas gordas, depois passa por um ciclo de vacas magras. Não tem, assim, uma estabilidade, não tem uma constância. Com Júpiter e Saturno em harmonia no céu, você, que talvez tenha isso no seu mapa, é uma ótima indicação que você vai estar saindo de um ciclo de vacas magras para entrar num ciclo de vacas gordas, tá? Ou seja, vai sair de um ciclo de dificuldades para um ciclo de benefícios durante esse período de Júpiter-Saturno em Sextil, e você pode promover alguma coisa, fazer alguma coisa durante esse período que te dê rendimento mesmo por um bom tempo. Esse ciclo é uma indicação de crescimento e expansão que vai gerar estabilidade, vai crescer em estabilidade e não será transitório. Também são liberados os obstáculos. Vamos supor que você estava cheio de obstáculos, com dificuldades de implantar alguma coisa, de crescer em alguma área da sua vida.
aí vem esse ciclo e te dá essa oportunidade desses obstáculos serem dissolvidos, liberados, e você entra num ciclo de expansão, prosperidade e estabilidade. É um ciclo também, como a gente está falando de Júpiter e de Saturno, Júpiter tem a ver com conhecimento, e Saturno tem a ver com estrutura, com seriedade, com comprometimento. Então, você pode investir em educação, em especialização, em estudos de uma forma geral, cursos de autoconhecimento, e você terá um pós, enfim, mesmo que sejam estudos técnicos, né, você terá um retorno concreto desses estudos. Também para quem está tentando concursos, exames, concursos, provas, esse ciclo ajuda bastante para quem está se preparando para concurso. Onde houver uma avaliação de conhecimento, você pode demonstrar justamente a qualidade do seu conhecimento durante o sextil Júpiter-Saturno. Esse sextil Júpiter-Saturno é tradicionalmente associado a concursos, exames, faculdade, vida acadêmica, mestrado, doutorado, vitória e chances nesses assuntos. Outro ponto, investir em mais conhecimento na sua profissão. Então, você pode, por exemplo, falar, vou me matricular em tal curso porque eu quero melhorar o conhecimento que eu já tenho. É muito possível de você ter êxito sob a luz desse ciclo. E de uma maneira geral, Júpiter em Touro, Saturno em Peixes é um indicador excelente de crescimento profissional, ok? Então, agora a gente vai falar de Plutão quadrado nodos. Bom, gente, esse eu gostaria que vocês se atentassem bastante, porque é o ciclo mais desafiador do ano. Ele é intenso, ele é desafiador, ele é difícil. Plutão em Aquário, quadrado nodos. Então, esse é um ciclo mais difícil do ano. Ele carrega uma energia, um potencial de destruição, de eliminação, de queda, mas também ele traz uma força de regeneração, reconstrução, uma força poderosa de regeneração. E o que estiver na vida assim, desgastado, em declínio, sem fôlego, ou montado em alguma coisa falsa ou não estável, tem a tendência de ruir, de desabar. Tá? Então, pode ser uma coisa, pode ser um negócio, pode ser uma situação, né? Então, por exemplo, o que você já deu chance, né? Uma situação que você já deu muita chance, sob esse ciclo, ela não se sustentará. Esse desenho cósmico de Plutão quadrado nodos, ele diz que é fim, né, de um caminho. Nada continuará andando, seguindo, se desenvolvendo, se você tiver que fazer uma força, se você já tiver esgotado todos os seus recursos e possibilidades. Então, a tendência é de algum ciclo da sua vida, onde pega esse Plutão em Aquário, e esses nodos, que uma hora estará em Touro, depois em Áries, né, onde pega no seu mapa, a gente está falando dessas áreas. Né? Então, você vai pensar, pode ser algo muito simples e muito tranquilo para você, e algumas pessoas vão ter mais dificuldades, essa passagem será um pouco mais dramática, tá? Então, é importante observar tudo aquilo que não está bem, tudo aquilo que você já cansou, que já está, assim, por um fio, né? Então, se você não quiser que aquilo se desmanche e chegue ao fim, se você quiser uma regeneração daquilo, uma recuperação, você tem que ir bem devagar e você vai eliminando aos poucos os pontos, né, de potencial onde eles possam se agravar. Então, vai cuidando daquela situação, prestando atenção para que uma gota d'água não faça o caldo entornar, tanto na vida pessoal, profissional, financeira, familiar ou afetiva. Inclusive a saúde, esse ciclo pode ter muito a ver com saúde, tá? Tratamentos. Então, é um ciclo que a gente costuma dizer que tem, porque o nó do norte, ele é muito assim uma área de relacionamentos, de direção também, e Plutão tem esse símbolo, né,
esse potencial mesmo de mudar, transformar, pode ser regenerar, pode ser reconstruir, mas pode ser destruir também. Então, esse Plutão quadrado nodos dificulta, em geral, relacionamentos. Então, não é só o relacionamento seu com quem está muito próximo, relacionamento de forma geral, no trabalho, na rua. Então, as pessoas estarão, assim, qualquer coisa, elas estarão armadas no sentido com mecanismos de defesa muito grandes. As pessoas vão ficar magoadas, elas vão ficar se sentindo ofendidas por qualquer coisa. Vão se sentir desconsideradas, negligência, algumas coisas que você nem sabe que você fez, e a pessoa pode vir com esse potencial de ataque mesmo, né? Então, é muito importante que você vá com justamente o antídoto disso. E qual que é o antídoto disso, né? Você trabalhar de uma forma com gentileza, com suavidade, não responder às ameaças que porventura te façam, não entrar em briga, né? Procure respirar fundo, conte até 10, atue de forma suave, atue de forma que inclua as pessoas, atue de forma amorosa, assim, cuidadosa, que você vai evitar uma porção de dissabores. Tá? Isso eu estou falando assim, você pode estar na rua, entrou no metrô e a pessoa ali achou que você esbarrou nela e pronto, já começa uma briga. Então, sempre atuando de uma forma gentil, né? Eu diria assim, se vista de delicadeza, de humildade e seja agradável. Esse ciclo é a melhor forma de lidar com esse ciclo. Não caia na armadilha do conflito, é tipo assim, se te convidam para o duelo, não compareça ao duelo. Né? Isso vale para a relação com o público, para a relação com pessoas desconhecidas na rua, com a relação de trabalho e relação pessoal. Há também uma chance de agravamento de problemas de saúde, esse ciclo fala de saúde, principalmente se houver algo que você está deixando de lado. Tinha que cuidar da tireoide, não cuidou. Tinha que ver alguma coisa nas suas articulações, ou tinha que simplesmente ter tirado ali um sinal do rosto, etc. Então, tem que ficar atento para cuidar. Então, vai lá e resolve esse assunto, tá? Porque existe um potencial de agravamento. E antes que haja esse agravamento, você tem que encaminhar, olhar, cuidar, tá? É momento também para a gente olhar para as nossas dores psíquicas. Lembra de Plutão, rege a casa 8, tudo que é profundo, né? Rege Escorpião. Então, a gente vai olhar para as nossas dores, é um momento excelente para terapia, para questões terapêuticas, e vai cavar um pouco mais fundo mesmo. Podem vir memórias difíceis, e esse momento desse trânsito, você pode olhar para essas memórias e atuar terapeuticamente, e depois, tudo que for olhado durante esse ciclo, ele consegue zerar, ele consegue curar aquela parte, e você pode seguir em frente sem ter mais lidar com esse conteúdo. Um exemplo, tá? Isso vale para a saúde física e saúde psíquica. Esse ciclo, ele traz, como eu já falei lá atrás, esse desafio, né? Um desafio para os relacionamentos, principalmente os relacionamentos que não estão bem. Os relacionamentos que estão bem, geralmente não entram, não ficam mais difíceis nesse ciclo. Mas os relacionamentos que estão ruins, que têm um padrão de toxicidade, são tóxicos mesmo, ou que têm padrões de repetição, de muito sofrimento, durante esse ciclo você pode verificar o que você quer que continue na sua vida, pode tanto curar, salvar, regenerar esse relacionamento ou seguir, tá? Você também pode, é um ciclo que ele prevalece a questão do resgate e da regeneração. Então, você pode querer resgatar alguma coisa que você perdeu, porque você não deu valor há tempos atrás, né? E também você pode tirar aquilo da sua frente e seguir. Então, tem essas duas possibilidades. Esse ciclo é um divisor de águas, tá?
Então, é um ciclo extraordinário para curas e principalmente também, né, para que essas curas, por exemplo, nas relações, se estabeleçam sob uma luz bonita e renascida, né? Curas também físicas e tudo que você quiser recuperar que você deixou pelo caminho. Então, vá lá no ponto em que você sente que você perdeu alguma coisa que você não precisava ter perdido, que você perdeu por bobagem, e você pode reprogramar as suas rotas a partir do ponto que você recupera, né, essa questão. E, importante, dentro do possível, afaste de pessoas que tragam mágoas, ressentimentos, que tirem você do seu caminho. Essas são pessoas tóxicas, né? Se você não quer continuar com elas, você tem mesmo que é o momento de se desviar, para não ficar mais ferida ainda. É uma mudança, esse ciclo traz uma mudança de paradigma em termos coletivos. Nós, assim, pensando em termos de humanidade, nós estamos num momento muito difícil da humanidade, né? A gente, enfim, questões ambientais, muitas guerras, a questão, a gente está no momento em que a gente tem que fazer uma porção de decisões e reprogramar a nossa rota como seres humanos. Esse Plutão quadrado nodo, ele fala dos esforços de reconstrução de um caminho. Então, poderia a gente dizer que podemos reconstruir, né? Erguer, né? Em novos paradigmas o nosso caminho como ser humano. A gente pode tanto reconstruir o que foi destruído, salvar o que foi destruído e fazer esse renascimento. Também você pode encerrar, deixar definitivamente uma história, um hábito. A gente não está falando só de coisas grandiosas, pode ser um hábito que você vá reconsiderar, você vá mudar o seu hábito, ou você vá adotar um hábito, uma conduta, abrirá um campo muito bacana assim, para o novo, tudo que você for transformando, transmutando, curando. Tá? Você pode recuperar o que foi perdido e ficar com uma situação até feliz nesse sentido. Esse ciclo também pode representar um imenso esforço, uma energia de recuperação de danos, prejuízos, lutos, né? Da sua saúde também para gerar uma reconstrução, para gerar um refazimento. A gente vai saldando os débitos e fechando a conta e seguindo em paz. Isso é só uma analogia, né? E também ele possibilita, e vamos pensar em termos de humanidade, nós fazermos algo completamente diferente, por exemplo, abrir uma nova estrada, um novo destino. E nós vamos falar de um ciclo leve, fluido, bonito, que será no segundo semestre, de agosto a novembro de 2023. Esse ciclo tem um quê de mágico, das coisas fluírem de uma forma com muita sincronicidade, e ele é considerado que é um ciclo que ajuda a fazer as mudanças de uma forma fácil. É como se as forças de Urano em Touro, também a gente vai falar de outro sextil com Netuno em Peixes. Urano é o desperto, né? Ele promove o desapego, ele promove as mudanças, e Netuno promove a dissolução. Então, vamos lá. São forças de mudança, de inovação, de desprendimento, que se encontram com as forças de mudança, inovação e desprendimento, a gente fala de Urano, se encontrando harmonicamente no céu, com forças de espalhamento, fluência, mesmo a gente pode pensar assim, de inundação, alagamento, que é Netuno, né? E ausência de resistência. Essas mudanças, elas vão se encaixando dentro das condições que você tiver, dentro do seu universo. Então, dentro do que é possível, né? Dentro do tempo que você tem, dentro das condições que você conseguirá reunir. Então, é como se as mudanças serão possibilitadas dentro das condições da sua existência, do que você consegue ter ali para fazer as mudanças. Então, você vai selecionar áreas da sua vida, você vai verificar no seu mapa onde você tem peixes e que tem Netuno, transitando em harmonia com
Urano, que está em Touro. Então, você vai lá, Touro e Peixes, Urano e Netuno. Nessas áreas, você pode promover mudanças benéficas ou simplesmente elas virão até quase que naturalmente. Então, você vai selecionar essas áreas da sua vida, que pode ter a ver com área doméstica, pode ser área do trabalho, pode ser rotina, hábitos, pode ser formas de você conduzir a sua vida, seus recursos, seus relacionamentos, pode ser uma mudança que você queira de emprego, de função, de método de trabalho, qualquer coisa, né? E implantar ou já pensar que essa mudança será fluida, que vai acontecer. E particularmente nos meus atendimentos, eu vejo muita gente querendo mudar de uma situação, fazer uma transição de carreira, ou mudar de país, ou as pessoas querem essas mudanças, querem experimentar esse novo que Urano traz. Urano é um marcador de mudança, né? Ele está sempre pronto para acionar esses mecanismos, né? Ele gera desapego de situações anteriores, por exemplo, quem está há muito tempo no emprego, que vai mudar, tem que se desapegar. Urano promove esse desapego. E ele também traz nós ficarmos despertos ou mais percebendo mais para criar novas situações. Então, quando Urano entra em contato com Netuno, ele convoca, ele traz para a vida da gente, ou para a sua vida, sincronicidades, coincidências, ele traz um fluxo muito especial, que essas mudanças vêm e se dão naturalmente sem esforço, sem ruptura, sem gerar aquele estresse, aquela insegurança que geralmente uma mudança traz, ou alguma coisa que esteja mais caótica. Às vezes o caos se implanta para que a gente possa fazer a mudança. Nesse caso, não será pelo caos, será pelo fluxo, tá? E pela sincronicidade, pelas coincidências. Então, a nova situação que você vai viver, você viverá, ou condução, vai se encaixar perfeitamente na sua vida. Então, o que você quiser alterar, né? Hábito, trabalho, relacionamento, emprego, negócio, faça de forma suave. Isso aqui é uma dica bacana, gente. Não começa a contar para todo mundo. Não, faça devagar, de forma suave. Não chame atenção para essa mudança, para que ela possa se estabelecer. Então, para que essa mudança pretendida, né, seja coordenada aí por esses planetas, através de magnetismo e de sincronicidade. Essas mudanças têm algo importante: quando Urano está em acordo com Netuno, eles trabalham de forma integrada. Então, se ocorre uma mudança benéfica numa área da sua vida, naturalmente daquilo vai escoar para outras áreas. Você não precisa fazer esforço para isso, eles trabalham integrados, tá? É como se eles mandassem mesmo um sinal até para as nossas células, e tudo começa a funcionar, integrar. Então, é como se eles emitissem essa mensagem que vai haver uma mudança e que vale para tudo. Então, nessa configuração planetária, Urano-Netuno, harmônico, as células vão recebendo esses sinais e vão emitindo para todo o sistema. Urano e Netuno harmônico fala que você também pode alterar as coisas sem interferências, tudo conectado e harmônico. É muito lindo esse ciclo, parece quase mágico, né? E aqui outra dica para as pessoas que têm Urano, Netuno desarmônico no mapa, tá? Geralmente uma pessoa que tem Urano, Netuno desarmônico no mapa, ou seja, em quadratura, em oposição e às vezes até mesmo em conjunção, essas pessoas costumam fazer tudo assim, separadamente, tudo picado, não tem essa integração. Ela faz uma coisa aqui, de repente ela já está querendo fazer outra, de repente ela tem que fazer outra, e isso acontece meio aos solavancos, assim, aos trancos e barrancos, né? É normal, essas pessoas são muito capazes, dão conta desse recado de fazendo, né, dessa forma, mas elas é como se elas plugassem e desplugassem, por exemplo, uma mãe que está indo buscar, tem que sair da reunião para buscar o filho na escola, daí busca o filho na escola, volta para a reunião, volta para uma outra negociação, aí coloca lá, é como se fosse toda hora mudando de roupagem.
sem ter uma suavidade nessa troca. Eu dei um exemplo, mas pode ser a pessoa também que tem, vamos supor, 2 empregos e que não tem tempo para sair. Um exemplo, tá? Tempo para 2 empregos totalmente assim diferentes que não se conversam. Então, ela tem que sair de uma forma de atuação e ir para outra totalmente diferente. Então, quando você tem no céu Urano harmônico com Netuno, essas pessoas elas também começam a entrar nessa harmonia. Então, você vai perceber que você começa a ter essa integração dessas funções desses planetas, né? Que não de forma fragmentada. E um importante recado para esse ciclo: não resistir às mudanças e alterações que se apresentem, ficar receptivo e aberto para que lembrar da sincronicidade dos acasos que Urano e Netuno trazem, né? Ficar também ligada, né? Inspirada, para você até se antecipar a essas mudanças e gerar na sua vida criatividade, coisas com criatividade, genialidade, inovação e originalidade. O planeta do acaso, Urano, e o planeta da sintonia mais fina, até um planeta musical, Netuno, estão conectados e vão trazer esse presente dos céus para vocês, tá? E também lembrar que Urano pode trazer descobertas muito importantes. Urano e Netuno, eles podem trazer descobertas muito importantes na área da ciência. Na área da ciência, da tecnologia, de tudo que for avançado à frente do seu tempo, do nosso tempo, tá? A geração também dessa conjunção Urano-Netuno, o que acontece? Essa desfragmentação, né? A pessoa ela nunca está inteira, não é que ela nunca está, ela não consegue estar inteira, ela faz esse modo, né? Uma hora ela está desligada, outra hora está acelerada, outra hora se adianta. Então, nesse momento, ela vai poder experimentar essa integração. Veja em que casas do seu mapa esse encontro, esse ciclo se dá, e para que planetas eles estão fazendo aspectos harmônicos. É aí que você vai, nessas áreas que você vai receber esse presente. Vai receber facilidade, fluência, sincronicidade, e você, se possível, aplique essas condutas que a gente conversou aqui. Importante ficar disponível, né? Desapegado dentro do possível, pronta para que essas sincronicidades lhe apontem. Urano tem a energia de... Urano faz o quê? Ele desapega, ele solta, ele descola. E Netuno lava, desmancha, dissolve. Então, a gente pode, durante esse ciclo, se desligar, desapegar e dissolver hábitos ruins ou memórias ruins, sabe? Por exemplo, o contrário daquele ciclo de Plutão que a gente estava falando, que traz, né, mágoas, tal, memória, pode trazer mecanismos de defesa muito ruins. Esse ciclo, ao contrário, ele desativa, dessintoniza, desprograma tudo que não for bom. Então, você faz aquilo e você se libera daquele peso. É uma maravilha, tá? Novamente aí, terapeutas em ação, né? Então, usar todas as formas de terapia que você se identificar, usar os florais, terapias energéticas, quânticas. A gente está falando aí de terapia prânica, reiki, theta healing, leitura de aura, constelações, terapia sistêmica. Tem diversos tipos de florais, aura soma, tudo isso vale a pena. Terapia, psicanálise também, terapia analítica, enfim, consultas com os psicólogos, psicólogas e terapeutas. Bom, então, o importante fique em estado de entrega para atrair essas belezas e essas mudanças, e tudo que você cria sobre esse ciclo tem a tendência de se espalhar com facilidade. Então, coisas que você parecia impossível, elas serão possíveis sob o ciclo Urano-Netuno. Vou repetir aqui para vocês o período, né? Segundo semestre, de agosto a novembro. Então, vou fechar aqui o nosso dia hoje com
essa energia de Urano em Touro, sexto e Netuno em Peixes. Vai ficar todo mundo encantado, mágico, né? E beneficiado. Então é isso, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa aula, para quem não pôde estar presente, ficará gravada, e para quem quiser rever. Tá?